Bom dia, meu nome é Marcelo Lobo, eu sou sócio da área empresarial do escritório Pinheiro Neto Advogados no Rio de Janeiro, especializado na área de petróleo e gás, e o André Bernini é sócio da nossa área empresarial aqui em São Paulo. Só uma interrupção para... Sim. Sim, claro. É interessante, né, nós financeiros, vemos advogados apresentando a operação financeira. Por que? Como é que é isso? Pois é, eu devo dizer que eu estava vendo as duas apresentações, né, a partir do momento que eu cheguei, e eu sempre fico muito, acho muito interessante as apresentações dos bancos, né, por conta de todo o colorido e os números envolvidos. Aqui na nossa apresentação, acho que a gente vai falar um número, mas é um número impactante. Fora isso, que é o valor da operação. E aí, depois desse número, eu acho que não há necessidade de discutir algum outro número. Mas, enfim, mas realmente eu achei também curioso. Existe uma divisão, né, que cuida desses assuntos assim, legais financeiros. Né? A gente tem, o escritório é dividido em 4 grandes áreas, né, empresarial, contenciosa, trabalhista e fiscal. E a área empresarial trabalha muito com operações de compra e venda de empresas e financiamentos de projetos. Então, a gente, por exemplo, nós temos membros do escritório que participam do IBF, inclusive o presidente do IBF Rio é um sócio do escritório também. Então, enfim, eu acho que o escritório sempre teve esse viés muito empresarial. Então, e não raro temos advogados com MBA ou com curso de administração. Eu, por exemplo, tenho MBA, o André tem administração, então a gente faz essa mistura. Enfim, a gente está aqui para apresentar a operação de compra e venda da NTS. A NTS é a nova transportadora do Sudeste, é uma transportadora de gás natural por meio de gasodutos, e essa empresa era detida 100% pela Petrobras e como parte do plano de desinvestimentos da Petrobras, com o objetivo de reposicionar a empresa no mercado de petróleo e gás e também com o objetivo de levantar recursos e diminuir o seu endividamento, a NTS foi um dos principais ativos vendidos até o momento e é a operação de maior valor. Então, primeiro um comentário geral, né, de que obviamente todos os contratos são sujeitos à confidencialidade, então as informações que nós estamos colocando aqui nessa apresentação são informações públicas com base em documentos que foram levados a registros públicos e com base em documentos firmados também com a Agência Nacional de Petróleo e Gás e fatos relevantes que a própria Petrobras divulgou, já que a Petrobras é uma companhia aberta. Vamos falar então da NTS, né? Quem é a NTS? Quem é a empresa-alvo, né? A NTS é uma empresa com mais de 2.000 quilômetros de gasodutos, né, de malha de gasodutos no Brasil. Ela é responsável, como o próprio nome diz, pelo transporte de gás natural no sudeste do país, a área em que tem também o maior consumo de gás. Então, essa malha, embora não seja a mais longa, né, a maior malha do país, a malha da NTS ela corresponde a mais de 50% do consumo de gás no Brasil. A empresa atua nos estados de Rio de Janeiro, Minas Gerais e São Paulo e tem mais de 80 ativos, e aí a gente está falando de segmentos de gasodutos, de pontos de entrega, pontos de recebimento de gás, os chamados city gates e também estações de compressão. E a empresa era 100% Petrobras antes da operação de venda. A operação ela tem complexidades, e aí vamos tratar das complexidades. Em primeiro lugar, a estrutura da NTS antes da alienação, né? A gente vai entrar mais em detalhe, mas sendo uma empresa 100% Petrobras, estando dentro do que se chama Sistema Petrobras, era uma empresa que tinha uma estrutura muito reduzida, porque outras empresas do grupo Petrobras cuidavam de determinados assuntos, tanto administrativos como operacionais. A operação de alienação ela também não foi simplesmente um M&A típico de venda de ações. Envolvia também o repagamento de uma dívida, que era uma dívida com uma outra empresa do sistema Petrobras e que, por a NTS deixar de ser controlada pela Petrobras, foi uma venda de 90% das ações, essa dívida tinha que ser liquidada na data do fechamento da operação. E uma outra complexidade é o próprio plano de desinvestimentos da Petrobras e aí principalmente sobre o aspecto jurídico. Então,
voltando aqui para a estrutura da NTS antes da alienação, né? A NTS ela foi constituída no início do ano 2000, ali na década, né, de 2000, para deter novos ativos no Sudeste. E aí ela participava de um consórcio junto com a Nova Transportadora do Nordeste, que era uma outra empresa, vamos chamar de irmã da NTS, que era responsável por novos ativos no Nordeste. E duas outras empresas do Grupo Petrobras, uma que acabou se transformando na TAG, que é a Transportadora Associada de Gás, e a Transpetro. A Transpetro como operadora, né, a Transpetro todos conhecem, e a TAG era a líder desse consórcio. Então, o papel da NTS, de certa forma, nesse consórcio, era deter os ativos, ter os ativos. Foi uma empresa constituída até mesmo para fins de project finance, lá atrás. Não é o objeto dessa apresentação, mas só apresentando um pouco do histórico. Então, para que a NTS fosse vendida como a nova transportadora do Sudeste, com todos os ativos relevantes do Sudeste, foi necessária uma reorganização societária no Grupo Petrobras. Então, a NTS passou a ser detida 100% pela Petrobras, ela estava embaixo da TAG, e, além disso, foi necessária a transferência de ativos da TAG para a NTS e até mesmo da Petrobras para a NTS. Então, tivemos aumentos de capital, reduções de capital, isso implementado após a própria assinatura do contrato de compra e venda. Então, quando o contrato foi firmado, em setembro de 2016, a operação ainda dependia, né, a conclusão da operação ainda dependia dessa reorganização societária ocorrer, para fins de transferência de ativos e das próprias ações. Sim. Benefício da plateia. A NTS era uma empresa separada? Era uma empresa separada. Um balanço? Sim, exatamente. Tinha Exato. Tínhamos aqui 4 companhias, né, nesse consórcio. A NTS, exato, a NTN, a TAG e a Transpetro. Só que, nesse momento, todas essas empresas eram do Grupo Petrobras, todas as empresas sistema Petrobras, né, como a Petrobras 100%. Costuma chamar. Sim, 100%. Então, havia, obviamente, uma sinergia e utilização de mesmo, enfim, departamento contábil ou jurídico, da TAG com a NTS ou da própria Petrobras, né? E a Transpetro era responsável pela efetiva operação, né, dos gasodutos. Então, tivemos, como parte da reorganização societária, a transferência. Era necessário transferir não só os ativos, mas também as autorizações e licenças ambientais, autorizações da ANP, da Agência Nacional do Petróleo, e licenças ambientais para cada um desses ativos, né? E, como eu disse, estamos falando de mais de 80 ativos. Para esse fim, a ANP sugeriu e propôs a assinatura de um termo de compromisso, até porque o processo com a ANP poderia ser mais célere do que o processo. A ANP é um órgão só, federal, enquanto as licenças ambientais eram de diferentes órgãos estaduais e até mesmo o órgão federal, que é o IBAMA. Então, o processo de transferir várias licenças com diferentes órgãos era mais complexo do que o processo de transferir as autorizações com um mesmo órgão, que era a ANP. Então, foi firmado esse termo de compromisso para estabelecer as obrigações regulatórias e as condições para essa transferência das autorizações e estabelecer que as autorizações seriam provisórias. Então, as autorizações que a NTS detinha antes, ou que a TAG detinha antes, ou que a Petrobras detinha antes, com relação a determinados ativos, passaram a ser autorizações em nome da NTS, mas autorizações provisórias, o que naturalmente traz um risco regulatório relevante para a operação. Só acho que um ponto, para complementar a pergunta, eu acho que nessa fase, foi muito interessante a sua pergunta, porque nessa fase, quando a gente começou a enxergar qual era o desenho da operação, uma das dificuldades que a gente realmente tinha era exatamente isso. Você tinha balanços, obviamente, para cada uma das empresas, só que quando nosso cliente falava o que eu vou comprar, eu enxergava ativos, operações em diversas empresas. Exato. Então, eu enxergava os ativos... Isso que me preocupa, entendeu? Exato. Essa é uma das curiosidades da operação. Porque... Esse foi um dos grandes desafios. Quer dizer, de certa forma, a operação teve que ser feita com base num balanço
pro forma do que seria a NTS no Exato. momento da venda. Então, eram empresas separadas, só como os ativos que seriam da NTS no momento da venda ainda estavam em outras empresas e, naturalmente, os contratos relacionados a esses ativos também estavam ainda em outras empresas, foi necessário entender o que seria a empresa alvo objeto da venda. Exato. Perfeito, tudo. Isso. Não, o contrato como uma... Petrobras, como eu conheço, É isso. Não, e o contrato de operação e manutenção, como o Marcelo falou, da própria linha, que é um contrato vital para a operação da linha, acho que é o contrato mais importante, não era feito na própria NTS, era feito pela Transpetro. Então você tem essa interação, como o Marcelo fala, para eles na Petrobras, era o sistema Petrobras funcionando. Então estava alguns ativos em uma empresa, a operação em outra, eles reportavam e tinha balanço para tudo, estava transparente. Só que quando você fala, bom, eu preciso comprar, e a gente tem que pegar o bisturi e falar, eu quero esse pedaço aqui, e esse bisturi passou em várias empresas. Exatamente. Então, quer dizer, o desafio da operação era de que você não conhe... a Target Company, a empresa-alvo, ela não tinha um histórico dela própria, era um histórico misto, né, de várias empresas. Então, a outra complexidade da operação, em termos aí, até financeiros, sim. para benefício dos outros que estão vendo da Comissão de Jogadores, de onde vem essa Brookfield? A Brookfield é um fundo, é uma asset manager canadense. A Brookfield a Brookfield é um grupo, na verdade, um conglomerado, e tem vários fundos de investimento que ela administra e tem... Sim. Mas o Brookfield fundo. A gente está falando, na verdade, tem diferentes entidades ou diferentes fundos da Brookfield, exatamente. Tem recursos próprios, tem recursos de terceiros. Eu tenho uma certa dúvida de quem é o beneficiário da operação. Né? São vários, na verdade, né? Sim. Então, nós elegemos aqui, por alguma razão, Brookfield. Sim. É porque a Brookfield, na verdade, como é que funciona? Sim. É que o que acontece é o seguinte, essas aquisições com a Petrobras, elas são feitas ou por uma única empresa ou por o que a Petrobras chama de um consórcio, né, um grupo de investidores. E esse grupo de investidores tem que ter um líder. No caso dessa operação, o líder foi a Brookfield. Então, a Brookfield, quando a gente olha todos os fatos relevantes, dizem a Brookfield e seus co-investidores, e aí menciona BCIMC, CIC, GIC, Itaúsa, que acabou entrando num segundo momento. Então, a Brookfield era o líder, né? Vamos dizer, desse vale grupo. a pena contar um pouco que a Brookfield tem uma história de investimento no Brasil. A Brookfield, aliás, eu até achava muito curioso, né, que a Brookfield, na verdade, ela tem mais tempo de Brasil do que a Petrobras, né? Porque a Brookfield começou há mais de 116 anos no Brasil, com Light, o próprio bondinho do Pão de Açúcar. A gente ficou sabendo, interagindo com o cliente, que o nome do bondinho é por causa da emissão de bonds, para poder colocar isso, enfim. Então, a Brookfield tem um histórico de Brasil relevante. Nos últimos anos, vem investindo muito no Brasil e esse foi o primeiro investimento nesse segmento da Brookfield. Não, e é interessante a história, porque a Brookfield, quando a gente fala de um fundo canadense, e você tira do contexto, mas aqui nessa operação é uma empresa que tem, como o Marcelo falou, ela investia na Light, então ela investe no Brasil já há mais de 100 anos. Em infraestrutura. Em infraestrutura no Brasil. Então ela tem muito interesse no Brasil e já tem um histórico relevante no Brasil. Então ela realmente é a líder, mas não é um fundo qualquer, vamos dizer, que veio com capital para o Brasil para investir nesse ativo. Tem uma história de Brasil muito grande. Exatamente. Então, a operação, né, alienação e endividamento. Por que eu falei que a gente ia falar só um valor? Né? O valor está logo ali na frente. Além da aquisição de 90% das ações da NTS, havia também a necessidade de repagar essa dívida com a Petrobras Global Trading, ou PGT, também conhecida, que exigiu uma emissão de debêntures para ser liquidada no próprio fechamento, né? Os co-investidores, né? Você mencionou agora a questão da Brookfield. Então, a Brookfield era líder, só que essa é uma operação de grande monta. O valor total da operação, envolvendo a participação societária e dívida, é de 5,2 bilhões de dólares, né? Aproximadamente uns 16, 17 bilhões de reais. Então, essa foi a maior operação até agora concluída pela Petrobras no seu plano de desinvestimento, uma operação super relevante.
e exigiu a participação de vários investidores para poder reunir todos esses recursos de diferentes nacionalidades, né? Então, temos a Brookfield no Canadá, temos a BC-IMC, que é um management corporation de British Columbia, né? Da província de British Columbia, no Canadá também. Temos a GIC, que é de Singapura, Fundo Soberano, CIC, que é da China, e, num segundo momento, entrou Itaúsa, né, que é uma grande empresa brasileira de investimentos. E outra brincadeira que a gente faz é que o ativo era tão bom que conseguimos juntar o Fundo Soberano de Singapura e o da China no mesmo consórcio. Enfim, então, fundos concorrentes que estão ali, países concorrentes. Que traduz tudo isso? Bom, esse também era um grande desafio, né? Porque, obviamente, acaba sendo uma operação brasileira, né? E a negociação com a Petrobras em português, com muito pouco em inglês, mas então, de certa forma, a gente tinha que ficar traduzindo tudo real time para o inglês e interagindo com toda essa audiência. Diferentes jurisdições, eu acho que isso aí, de certa forma, a gente já abordou, né? Então, diferentes países, diferentes sistemas legais, muitos deles são sujeitos a common law, enquanto no Brasil é civil law. Então, a gente tinha que também explicar conceitos de lei brasileira. E outra coisa, o mercado, né? Por exemplo, o Canadá tem um mercado já de transporte de gás muito desenvolvido. Na verdade, todos os países do hemisfério norte, porque eles dependem do gás, inclusive, para aquecimento, para calefação. Então, todos os países do hemisfério norte, de um modo geral, têm um mercado de gás muito mais desenvolvido do que o Brasil. E, obviamente, diversos assessores legais, tanto brasileiros quanto estrangeiros, né? Nós fomos os assessores principais da operação, brasileiros, assim, assessores do consórcio como um todo, do grupo como um todo, mas alguns membros do consórcio, do grupo de investidores, tiveram o seu específico assessor para questões pontuais e que interagiram conosco o tempo todo, né? Porque, enfim, a operação era complexa. O plano de desinvestimentos da Petrobras também foi uma complexidade, um desafio. Por quê? Principalmente por dois motivos, né? A venda de ativos pela Petrobras é uma questão controversa do ponto de vista de visão de país e de ideologia. Então, ocorreram questionamentos judiciais sobre o plano de desinvestimentos da Petrobras, não só nessa operação, como em várias outras operações, eu diria que praticamente em todas, com concessão de liminares depois revogadas. Então, todas essas ações judiciais, muitas delas continuam em curso. Então, quer dizer, existe um risco, né, jurídico, um risco de segurança jurídica que todos os investidores tiveram que compreender e entender. Sobre os ativos e passivos objeto da transação. Sim. Tá? Quer dizer, na realidade, eu preciso entender se essa transação está finalizada. Não, a operação está finalizada. A operação foi concluída. Sim. A operação foi concluída, sem dúvida alguma. Hoje em dia, a empresa é controlada pela Brookfield, juntamente com os seus outros. De alguma maneira, certos ativos de outra empresa, surgiu uma empresa... Isso, a NTS. A NTS mais alguns ativos. Né? Exatamente. A NTS passou a aglomerar os seus próprios ativos originais como outros ativos que ela recebeu. O que acontece é o seguinte, houve uma capitalização da empresa, né, com transferência de ativos, e em termos de sucessão, tem sucessão em algumas questões e em outras não. Quer dizer, aí é caso a caso como é que foi feita a transferência. E, por exemplo, ações judiciais que já existiam, essas ações não se transferem, via de regra. Agora, o ativo vem o conceito de estabelecimento, né? Então pode ter algum tipo de risco tributário. Quer dizer, os riscos usuais em qualquer operação envolvendo uma reorganização societária. Mas hoje a operação é concluída. Existe lá a participação da Petrobras, que a gente fala que ficou em 10%, porque a operação foi essa. E o consórcio tem os outros 90%. A empresa começou a rodar de forma independente desde lá do fechamento. Isso, que foi no dia 4 de abril. Sim. Uma contingência possível. Sempre existe. Em todas as operações de M&A, com certeza, né? Não, tá bom. E uma outra discussão era o próprio TCU em dezembro de 2016, aí só para a gente pensar em termos de timing, né? A operação, o contrato foi assinado em setembro de 2016 e a operação foi concluída em 4 de abril de 2017. Em dezembro de 2016 veio uma decisão do TCU
praticamente suspendendo todas as operações que estavam em uma determinada fase. Essa operação nem estava ainda numa fase em que estivesse sujeita à suspensão, porque o contrato já estava assinado, mas, de novo, isso traz sempre uma insegurança jurídica, né, num período entre a assinatura do contrato e a conclusão da operação. Então, foi mais um desafio, aí, mais uma complexidade que foi necessário lidar. No final das contas, a Petrobras sugeriu mudanças na sistemática de alienação de seus ativos, negociou isso, né, com o TCU, e o TCU acabou aprovando em março de 2017. A relevância da operação. Plano de desinvestimento da Petrobras e o mercado de gás no Brasil. Então, o plano de desinvestimentos, como eu já disse, a Petrobras está levantando recursos, está tentando reduzir o seu endividamento, está se reposicionando no mercado brasileiro, focando mais na exploração e produção e deixando os ativos o midstream, né, que é o meio da cadeia, e o downstream, a distribuição. Ela fez, por exemplo, a IPO da BR Distribuidora, e vendeu a malha de gasodutos do Sudeste e, no momento, está vendendo a malha de gasodutos do Nordeste. Então, a operação é uma operação relevante por conta dessa, vamos dizer, uma abertura do mercado, de certa forma, né? Porque a Petrobras, embora o setor de óleo e gás no Brasil tenha sido aberto com a emenda constitucional 9 em 95, sucedida pela Lei do Petróleo. Em 97, a verdade é que, do ponto de vista de fato, a Petrobras continua sendo a grande monopolista por conta da sua participação na cadeia como um todo. Então, esse plano de desinvestimentos da Petrobras, de certa forma, está sendo uma abertura do mercado de petróleo e gás, principalmente nos segmentos abaixo da exploração e produção. A dimensão, como eu disse, até o momento a maior operação realizada no plano de desinvestimentos da Petrobras. E aí, o impacto disso no mercado de gás natural no Brasil. Então, levanta-se uma barreira de entrada, né? Então, é uma oportunidade de entrada no segmento de transporte de gás, até então dominado pela Petrobras através das suas controladas, né? Tanto a TBG, Transportadora Brasil-Bolívia, a NTS, Nova Transportadora do Sudeste, como a TAG, a Transportadora Associada de Gás, e essa entrada de um novo player no mercado e a possível entrada de novos players no mercado com as outras operações que a Petrobras já divulgou e que pretende vender ativos, trouxe uma discussão também regulatória, né, que acabou resultando na discussão do Gás para Crescer, né, o programa Gás para Crescer, que o governo federal abriu uma consulta pública para todos os players do mercado de gás no Brasil se manifestarem a respeito de uma nova regulamentação, um novo marco regulatório do setor de gás. No momento, existe um projeto de lei que está em discussão no Congresso. Havia uma expectativa que ele fosse aprovado no final do ano passado, mas acabou não sendo aprovado ainda. Mas eu acho que o importante é mostrar que essa operação, ela, vamos dizer, abriu o caminho para que houvesse uma maior discussão sobre o setor de gás, de como desenvolver o setor de gás, tendo principalmente uma separação entre o grande carregador, né, que é o usuário da malha de gasodutos, e o detentor do gás, da propriedade do gás, o fornecedor de gás, que é a Petrobras, e o transportador de gás, que deveria simplesmente fazer um serviço e viabilizar o open access, né, o livre acesso à malha de gasodutos, claro que respeitando todos os contratos existentes. O escopo da nossa assessoria, né, pensando em todas essas complexidades. Então, a gente teve, obviamente, a auditoria, né, a fase de auditoria, e envolve as diversas áreas do direito, societário, regulatório, com toda essa discussão sobre uma eventual mudança regulatória. Então, a parte regulatória foi bastante desafiadora, eu diria. Ambiental, com a principal questão sendo essa necessidade de transferir licenças, e aí em que condições essas licenças serão transferidas, se haverá novas condições ou não. E uma malha de gás que passa por mais de 2 mil quilômetros. Mais de 2 mil quilômetros, exatamente. Ela envolve questões ambientais sempre relevantes. Né? Imobiliárias, por conta de direitos de passagem, né, servidão administrativa para todos esses gasodutos.
a parte comercial mesmo, de análise de todos os contratos, contratos de financiamento, contratos regulatórios e contencioso, análise dos litígios e o que deveria ficar, o que seria, vamos dizer, transferido para a NTS e o que ficaria com quem já era enfim, a parte no polo passivo ou no polo ativo do litígio em questão. Tributário, obviamente, uma das áreas mais importantes em qualquer auditoria, assim como o trabalhista, e, obviamente, anticorrupção, também uma análise de qualquer questão relativa à corrupção com relação a esses ativos e a essas empresas, né? Além disso, toda a negociação dos contratos, o contrato de compra e venda das ações da NTS, o acordo de acionistas com a Petrobras e o fundo que aglomerou todos esses investidores e, em seguida, com o Itaúsa participando. As debêntures, a escritura de debêntures foi uma emissão privada, com garantias. Mas acho que só no acordo de acionistas vale só mencionar uma questão interessante, pública, obviamente, que a Petrobras, ela, apesar de estar acostumada a ter empresas com outras, se você comprar 100% num ativo, é sempre muito mais fácil numa negociação, porque você simplesmente negocia um contrato de compra e venda e leva os seus ativos. Uma parte da complexidade do caso é que a gente teve que realmente negociar a governança e negociar o acordo de acionistas com a Petrobras. Que é a vendedora, que tinha o controle total, né? Exato. E que está abrindo mão ali de um controle. Então ela sai de uma posição de 100% do ativo e vai para uma posição de 10% do ativo, obviamente com o acordo de acionistas, mas é uma posição que a própria Petrobras, do tamanho que é, e vocês conhecendo bem, precisa se adaptar a essa nova situação, porque ela deixa de ser a controladora e agora passa a ser parte do acordo. Exatamente. Então, quer dizer, na verdade, não é uma operação padrão de M&A, acaba sendo uma operação de M&A e de joint venture. É uma joint venture 90-10, mas é ainda assim uma joint venture e ter a Petrobras no ativo tem a sua relevância, inclusive estratégica, né? Tanto para a Petrobras quanto para os outros. Qual foi o volume de emissão de debêntures? O volume de emissão de debêntures, eu tenho essa informação aqui, posso lhe passar, mas olha, a operação foram 5,2 bilhões, eu acho que de debêntures foi em torno de 1,6 bilhões de dólares, dos 4,23 bilhões desembolsados no fechamento da operação. A operação ela previu um pagamento imediato, né, no fechamento e um pagamento de 850 milhões de dólares em 5 anos, ao final de um período de 5 anos. E desses 4,23, cerca de 1,6, se eu não me engano, era o volume de debêntures. Então já é um valor de debêntures de mais ou menos 5 bilhões de reais. Isso, é um valor relevante nas operações de mercado hoje, é uma operação grande. Exatamente. E, além desses documentos, né, da operação de compra e venda em si e do acordo de acionistas, que seria essa joint venture 90-10, e a dívida, debêntures, ainda tivemos que discutir questões operacionais, como, por exemplo, um novo contrato com a Transpetro, por um prazo de 10 anos, como foi divulgado pela Petrobras nos fatos relevantes, porque, de certa forma, a NTS, a gente brincava que ela era a maior startup do Brasil, porque no momento da venda ela deixava de estar dentro do sistema Petrobras e ela tinha que ser estruturada. E, obviamente, se a operação sempre foi da Transpetro, era fundamental, e até a ANP colocou no termo de compromisso o requisito de que a Transpetro fosse contratada para o OIM para garantir uma transição suave, né, em termos de mudança de controle. Reconhecimento da operação, eu acho que só para referência de vocês, até porque eu sei que o prêmio Golden Thompson ele é baseado em outras premiações estrangeiras também. Essa operação já ganhou recentemente Global M&A Deal of the Year, Latin America, pela American Lawyer. Ganhou o Latin American Midstream Oil and Gas Deal of the Year pela IJ Global, que é da Euromoney. E ganhou também recentemente o Private Equity Deal of the Year da Latin Lawyer. Então, só, enfim, mostrando as credenciais da operação. Enfim, acho que em termos de apresentação é isso e a gente está aberto a perguntas. Tem uma pergunta. Sim, claro. Acho que ficou bem claro quão complexa foi a transação e as barreiras que se superaram, então parabéns.
mas não ficou tão claro o aspecto inovador da transação, que é um dos nossos principais fatores. Você quer comentar um pouquinho? Eu acho que a inovação aqui não é uma inovação financeira, mas sim uma inovação de mercado. Né? A gente tinha uma situação antes dessa operação em que a Petrobras ela estava tanto na ponta, quanto ela estava nas duas pontas da cadeia, assim como no meio. Quer dizer, a Petrobras ela explora e produz o petróleo e o gás, e ela também tem térmicas, ela também tem unidades de processamento, ela tem refinarias que utilizam esse gás. E ela estava também no meio da cadeia, que é o transporte de gás. Então, quando a gente olha a regulamentação do setor de gás, há uma necessidade de desvincular essas duas figuras, o transportador e o carregador. Né? O carregador é o usuário da malha de transporte. Então, a própria regulamentação da ANP hoje existente exige que um carregador não utilize uma malha de gasodutos de uma empresa que seja relacionada. Só que, como isso foi um modelo regulatório de 2009 e essa situação de fato já existia, a regulamentação previu isso para novos gasodutos, que seriam aqueles gasodutos sujeitos à concessão. Esses gasodutos aqui são gasodutos anteriores à Lei do Gás, ou que já estavam em construção no momento em que a Lei do Gás foi aprovada em 2009, então eles estavam dentro ali do período de transição, então foi possível ter tudo dentro do sistema Petrobras. Então, eu acho que a grande inovação dessa operação é realmente a Petrobras abrindo mão do seu monopólio, de fato, e, com isso, levantando uma barreira para um segmento do mercado de petróleo e gás e criando, assim, a oportunidade para esse mercado se desenvolver. Né? E aí, não por outra razão, surgiu esse programa Gás para Crescer, cujo objetivo é realmente promover a competitividade, a competição no mercado de gás através do que são chamadas essential facilities, inclusive os próprios gasodutos. Né? Porque, obviamente, o transportador e o carregador, né, quando são a mesma empresa ou mesmo grupo econômico, existe um conflito de interesse em relação a dar livre acesso a terceiros. Eu classifico isso como impacto da operação, que é o 6º item, não está na lousa. Então, com o impacto da transação, você tem um levantamento de uma barreira concorrencial, Sim. termos que você usou. Sim, Eu concordo. Perfeito. E a discussão regulatória em torno da transação. Mas eu não entendo que isso seja uma inovação do M&A em si, porque a gente tem que avaliar a transação, ou o M&A ou a joint venture. Então, se você puder me apontar para uma inovação da transação em si, acho que seria bastante relevante para nós. Assim, inovação da transação eu acho que é um pouco mais difícil de apontar, até mesmo por conta da confidencialidade envolvendo as eventuais contingências e como essas questões foram endereçadas contratualmente, né? Então, realmente, eu acho que eu não teria como apontar, embora eu possa certificar que seja bastante inovadora. Acho que um dado que a gente pode apontar que é totalmente público, que foi, como o Marcelo disse, a maior operação do plano de investimento da Petrobras, num momento em que não se fazia operações com a Petrobras, porque ainda ninguém sabia quais os impactos, se a lei de corrupção, onde estariam as penalidades. Então, você está falando de uma operação, se vocês voltarem um pouco nessa época de 2016, você tinha todas as construtoras tentando vender ativos, a Petrobras tentando vender ativos, e você via muitos processos de M&A olhando os ativos, então nós fomos contratados para olhar muitos ativos de várias construtoras e ninguém fechando o deal, porque ninguém sabia em quem vinha a penalidade, como é que o Ministério Público ia ver isso e tal. E aqui a gente está falando da Petrobras, que é público, o que ela estava envolvida, então você está falando de Transpetro, Petrobras. Então acho que a inovação, não entrando no detalhe de como isso foi endereçado, por questão de confidencialidade, mas assim, conseguimos fazer a maior operação do plano de investimento da Petrobras, deixando o investidor confortável de fazer uma operação no meio de uma época muito complexa que ninguém fazia operação de M&A envolvendo nem construtora e nem a Petrobras. Mas aqui isso cai em dimensão e relevância, que é a categoria e em complexidade. Mas é como o Marcelo diz, conseguir enxergar a inovação. Então, os remédios que a gente conseguiu dar para o cliente no contrato que são a inovação.
E essa parte realmente, enfim, por questão de confidencialidade, a gente não tem como discutir, né, naturalmente. Né? Mas é essa, assim, como fazer um deal ser possível. Eu acho que o importante é o seguinte, é como se você estivesse trocando a tripulação de um jumbo, né, em pleno voo e tendo certeza de que essa tripulação, ao entrar, ela ia não só conseguir pilotar o avião, como consertar determinadas peças ou determinadas funções do avião que não estariam funcionando, né? E aí, inclusive, determinar o regime de responsabilidade de quem estava pilotando antes e de quem passou a pilotar. É interessante, porque você tem como marca, a gente brinca, mas essa expressão a gente brincava bastante, porque realmente é uma startup de 5,5 bi, 5,2 bi de dólar. 5,2 bi de então, enterprise você está falando value, de um M&A que no dia seguinte a gente precisou estruturar para a companhia começar a rodar. Então a gente teve que ter todas as proteções contratuais, todas as estruturas, porque a gente você tira os ativos, tripulação. Você tira a tripulação, você tira todo mundo, joga na NTS e fala, olha, a operação de gás do Sudeste, 50% da operação do gás do Brasil, a partir do dia seguinte, está na mão da Brookfield e dos seus co-investidores, exatamente. Então essa e claro que com o apoio da Transpetro, né? Enfim. Olha, em muitos anos de escritório, eu e o Marcelo, acho que foi a operação mais desafiadora que a gente teve, porque em termos de estrutura, de novo, você está transformando a Petrobras de 100% numa empresa que tem 10%. Você está fazendo um deal no meio do olho do furacão. Você tem que colocar uma empresa que a gente chama de startup, e o nosso cliente brinca de startup, assim, responsável por 50% do transporte de gás no Brasil. Eu acho que, de certa forma, assim, para a gente pensar até no que a gente já disse e em termos de complexidade que poderia ser visto como uma inovação, é essa necessidade de uma transição, né? De você não simplesmente trocar a tripulação sem nenhuma forma de transição. Foi necessário ter uma transição para assegurar que o ativo poderia continuar sendo operado com toda a segurança necessária, até porque se você interromper o fluxo de gás no gasoduto, e por isso até a relevância da Petrobras no ativo e toda a preocupação dela de ainda ter uma participação na empresa, se você interrompe o fluxo de gás no gasoduto, você interrompe a própria produção, né? Então, agora, realmente, a inovação, eu acho que a inovação seria mais jurídica do que financeira, né? E aí acaba sendo cercada por confidencialidade. Eu coloquei remédios utilizados para viabilizar a transação em um ambiente controverso. Sim, eu acho que está bom. Você não vai contar para a gente. O que eu acho conveniente é dizer para vocês que a intenção do prêmio é realmente divulgar as boas práticas. Sim. E uma das preocupações gerais nossas no mundo de negócios é exatamente esse estrago que a corrupção fez em muitas empresas e como remediar isso. Então, eu fico muito feliz com essa operação no sentido de que ela colocou o remédio e continua funcionando. Que se faça isso com outras, né? Para que os ativos continuem funcionando, para que haja o negócio que nós estamos precisando fazer. Eu acho fico muito alegre de ver esse caso e desafio vocês a outros casos. E que é possível fazer negócio com a Petrobras e não somente comprar todo o ativo e tirar a Petrobras da jogada. Exato. Nesse caso, a gente fez uma joint venture com a Petrobras. Então, foi uma questão mais... Não é que a liquidação. Então, estamos à venda, como tem vários ativos à venda. Leva o ativo e se afasta do vendedor. Isso. Aqui houve uma joint venture com o vendedor, que é sujeito a todas as questões. E a Petrobras... Vocês já ficaram muito tempo aqui, mas... Não, perfeito. Obrigado. Obrigado a vocês pela oportunidade.